Carenhato. Com a palavra, a bancada do PSDB da tribuna, a vereadora Marisol Santos. Declaração de líder para a bancada do PCdoB, senhor presidente. Muito bom dia, mesa diretora, colegas vereadores, quem nos acompanha aqui no plenário ou de casa. Eu venho hoje ocupar esse nosso espaço de declaração de líder para contar um pouco de alguns projetos que nós protocolamos na casa e de uma pauta que eu entendo de extrema importância para a nossa cidade. A gente fala muito que o nosso trabalho, além do nosso olhar, obviamente, pela cidade, vem também das demandas que a gente recebe nos nossos gabinetes, né? Então, nós recebemos uma sugestão no início desse ano e aí já estamos encaminhando formas para discutir esse tema e também a partir do protocolo de projetos de lei. Eu estou falando aqui da possibilidade, né? Nós estamos conversando com o município e encaminhamos um projeto de lei autorizando o nosso município a criação de um coro infantil municipal e de um coro juvenil municipal. Nossa cidade tem hoje, né, o que muito nos alegra, um coro adulto, que é incrível, que é uma referência já, né, não só aqui na cidade, na região, mas no estado, no país. E a nossa vontade é que a música possa ser levada também a partir das nossas crianças. Quando eu falo dessa visita, eu recebi essa visita em fevereiro, da Damaris Agnes. A Damaris é cantora, ela é professora de técnica vocal, ela é regente de coral, especialista em música, ensino e expressão. Eu conheço a Damaris há muito tempo, ela tem um projeto incrível, que é o Encanta, com crianças, né, do canto coral. E nós conversamos sobre isso e ela trouxe essa questão e essa sugestão de que a gente pensasse também no município ter um coro e que aí poderia abranger várias idades, dos 6, né, até os 17, talvez, né, a gente pensando no infantil e no juvenil, enfim, que não alcançasse ainda o coro adulto, mas pensando nas inúmeras possibilidades que a gente fala quando a gente fala de música. E aí a música, em especial o canto coral, que a gente sabe que tem um papel fundamental na formação cidadã, na formação cultural, artística, social de crianças e adolescentes, que auxilia, obviamente, no desenvolvimento de habilidades cognitivas, habilidades motoras e habilidades emocionais tão importantes nas nossas discussões todas aqui. Nós sabemos também que a prática musical contribui de uma forma muito significativa para o aprimoramento da concentração, da disciplina, da memorização, da percepção auditiva, da expressão corporal e promove, sem dúvida nenhuma, inclusão social e autoestima dos participantes. Então, a criação do coral infantil e do coral juvenil aqui do município de Caxias também tem a intenção, né, de valorizar a identidade cultural de Caxias do Sul, porque a gente sabe que o coro ele é uma espécie de ferramenta de representação artística que pode ser muito utilizada em eventos cívicos, em eventos culturais. E aí nós estaremos trazendo essa possibilidade, né, da música para as nossas crianças, por exemplo, da rede pública, com esse convite importante, né, que as escolas possam se envolver. Então a gente fez os 2 projetos em separado, mas uma forma de alertar, de trazer esse tema importante para que o município se volte a ele, né? Passe a pensar sobre isso. Porque essa proposta, de uma certa maneira, ela está incentivando a permanência desses estudantes na rede de ensino, funciona como uma atividade complementar e contribui para essa formação integral tão importante que a gente discute aqui praticamente todos os dias. E essa inserção no meio artístico, no meio cultural, ela também possibilita o desenvolvimento de talentos, abre perspectivas profissionais futuras. A gente vê isso com a Companhia Municipal de Dança, com o nosso coro municipal, com a orquestra municipal, né? Tão importantes recursos que a gente já tem no nosso município. Nós já temos agenda marcada com a secretária de Cultura, né? Com a secretária Tatiane Frisso, para a gente discutir o assunto, com o pessoal lá da Unidade de Música. Temos essa conversa, né, que a gente vem fazendo há bastante tempo aí com a Damaris Agnes, que é uma especialista já também tratando com crianças, e eu queria compartilhar com os colegas vereadores e também com a nossa comunidade.
Queria dividir esse tempo de declaração de líder também para falar de um outro tema que eu acho super importante. Nós já trouxemos para essa casa, inclusive a casa sediando no ano passado, uma das atividades que o coletivo Caxias Lixo Zero faz ao longo do ano aqui, né? Um drive-thru aqui na nossa casa. E aí eu queria aproveitar essa metade aqui do meu tempo de declaração de líder para convidar todos, e aí a TV Câmara já está colocando aqui na tela para nós, que neste dia 15 de março, agora, ou seja, neste fim de semana, a gente tem o primeiro drive-thru do Caxias Lixo Zero em Caxias. A gente tem aí explicadinho quais são os resíduos que são coletados nesse drive-thru. Atenção, outros resíduos não são recebidos, porque o coletivo Caxias Lixo Zero tem um trabalho importantíssimo, absolutamente sério, que eles recebem exatamente aquilo que eles podem dar o encaminhamento à destinação correta logo ali na frente. Então, para quem está nos acompanhando, anota aí: resíduos coletados, eletrônicos de pequeno e médio porte, as chapas, né, de raio-x, o óleo de cozinha usado em garrafas fechadas, né, por óbvio, isopor, vidros, mas não cacos de vidro, vidros inteiros, as embalagens metalizadas, a gente chama o BOPP, aquelas embalagens de salgadinho, de biscoito, né, quando ela é metalizada por dentro, que é um material de difícil reciclabilidade. A gente coloca no lixo normal, achando que vai ser reciclado de maneira normal. Não é. Então, é importante que a gente deixe ele separadinho. Cápsulas de café, né, das máquinas de café, cartelas de remédio vazias, tampinhas plásticas, esponja de cozinha usada, banners e lonas que a gente não sabe, às vezes, né, onde descartar, então é uma boa opção. Sombrinhas e guarda-chuvas estragados, calçados estragados sem condições de uso. E também eles estão colocando de alguns itens que muita gente questionava o que fazer e que não se sabia muito, e que a partir de agora eles também estarão recolhendo no drive-thru, que são embalagens plásticas, aquelas de padaria, onde a gente compra o bolo, por exemplo, com aquela embalagem plástica, coloca no lixo achando que vai ser reciclado, e é um material que também que precisa de uma forma de reciclagem diferente. Então, estão recebendo também essas embalagens plásticas, tipo de bolo, assim, e as embalagens plásticas de ovos também, que as pessoas não sabiam muito o que colocar. Não é um lugar para levar pilha, não é isso. A gente sabe que isso tem logística reversa. Não é um lugar para levar a cartela de remédio com remédio, é só se ela estiver vazia. Mas eu sou uma apaixonada pelo trabalho do coletivo do Caxias Lixo Zero. A gente tem acompanhado de perto, eu falo e confesso para vocês que a minha postura, inclusive, eu sempre fui uma pessoa muito cuidadosa na questão de separação de lixo, incentivo isso em casa e a nossa família toda, mas tem muita coisa que eu tinha o desconhecimento efetivo, né? Então, hoje, eu até brinquei com a Vitória, com a Giovana, que encontrei esses dias, eu disse, por favor, quando é que é o primeiro drive-thru? Porque na minha casa eu separo, e eu ainda tenho, na outra lixeira, eu tenho o isopor, tenho essas embalagens de BOPP, tenho essas embalagens plásticas que eles estão recebendo agora, num outro lugar, já separadinho para esse dia do drive. Então, atenção, vai ser lá no Világio Caxias, lá na área do estacionamento. Muito fácil, está ali o horário, das 9 da manhã às 3 da tarde, das 9 às 15, portanto, no Világio Caxias. Separa, leva separadinho, se puder, já tudo, né? Leva na caixa, meio separadinho. Chega lá, eles vão recolher, vão guardar e vão dar o destino correto. Vão fazer com que esses itens, efetivamente, tenham a destinação que precisam ter e que não vão para o aterro. Porque quando a gente coloca esse lixo todo misturado, não tem muito o que fazer, ele vai acabar indo para o aterro. A gente está prejudicando o meio ambiente, às vezes sem até se dar conta. Então, a gente tem isso, e convido até as pessoas a seguirem, né, o Caxias Lixo Zero nas redes sociais. Tem vários vídeos informativos. Convido os colegas vereadores a também compartilharem, quem sabe, com os seus. Eles têm todas as informações, tem vídeos super legais dizendo o que pode, o que não pode, o que aceita, o que não aceita, porque a gente fica em dúvida também. Então, é muito importante. Parabéns mais uma vez ao Caxias Lixo Zero. Essas ações são realizadas a cada 2 meses. E o primeiro está aí, nesse fim de semana, no Világio Caxias, das 9 da manhã às 3 da tarde. Muito obrigada.